Preposição ou artigo? Cadê o like? Vá para aproveite! Já se inscreve em nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal, belezinha? Aproveitando a oportunidade, quero dizer para a galera que na próxima quarta-feira, às 9 horas, nós teremos aqui um podcast e vai ser muito top, tá beleza? E eu tenho certeza que você vai aprender, você que quer trabalhar aí com internet, você que quer conhecer um pouco mais sobre a história do meu canal, como tudo aconteceu. Então agora, no primeiro link da descrição, já clique e acione o lembrete. Venha tomar um café com o professor e conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Bora lá analisar uma questão muito bacana. Esta questão eu trabalhei ela ontem na live, nós tivemos uma live bacana, né? E só que ficaram faltando alguns detalhes que eu gostaria de passar para todos vocês, tá joia? Essa questão foi da banca IBGP no ano 2020. Vamos ver. As partículas, estou arrepiando, a linha 3 e a linha 19, retiradas do texto, são classificadas morfologicamente, respectivamente, como artigo definido, preposição, artigo definido, preposição, preposição, belezinha? Bom, filhão, a primeira coisa que eu quero dizer para a galera aqui, que é muito importante, isso eu já falei muitas vezes, né, para todos vocês, que uma das formas mais sábias aí que o aluno precisa ter, né, para fazer uma análise de uma questão de português é você, de certa forma, você ignorar o texto. Por quê? As bancas de concursos nos dias de hoje, quando elas vão cobrar alguma questão relacionada à análise sintática, análise morfológica, elas já pegam o fragmento do texto e colocam o fragmento do texto em evidência. Ou seja, quando eu for analisar uma expressão sintaticamente ou morfologicamente, eu não preciso do texto. Eu preciso apenas daquele fragmento, né, para analisar a própria expressão que está grifada ou não. E às vezes isso acontece, às vezes tem uma prova de português com 10 questões e todas as perguntas são relacionadas à função sintática, análise morfológica, de fragmentos advindos de um texto. Então, o que eu faço? Eu já vou direto lá no fragmento, faço a análise, né? E isso aí vai fazer com que eu ganhe bastante tempo na hora de eu fazer uma prova de concurso público, porque o tempo é ouro, né? Na hora de você analisar. Aqui é o seguinte, a linha 13 e a linha 19, de um texto que eu não li, aqui estão as linhas. Nesta semana, a técnica de agulhamento foi à procura por alternativas A banca grifou a palavra A, de foi à procura, e a banca grifou a palavra A, da palavra a técnica, né? E ela perguntou, essas duas palavras estão o quê? Artigo, preposição, preposição ou preposição? E eu tenho também falado muito para os meus alunos que o que as bancas normalmente elas têm cobrado sobre análise morfológica é a identificação de uma classe gramatical. Porque há contextos que uma palavra que naturalmente ela é um adjetivo, ela passa a ser um substantivo. Há contextos que uma palavra que normalmente é um artigo, ela passa a ser um pronome e por aí vai, tá? Então aqui eu vou dar uma dica muito bacana para vocês, duas dicas top. Olha só que interessante. Qual que é a regra para você encontrar um artigo? O artigo é o seguinte, todas as vezes que você vir a palavra a ou a palavra o, né, você vai pegar a palavra seguinte e passar as duas para o plural. Se der certo, artigo, acabou. Não tem mais conversa. A camisa, plural, as camisas. O menino, plural, os meninos, artigo. Não tem conversa, todas as vezes vai dar certo para você. Percebeu a dica? Né? Então, às vezes, a pessoa fica tentando entender a diferença de artigo, pronome, preposição, e é só isso, não tem conversa. Se eu, por exemplo, agora olha só que interessante, se eu falo assim, ó, foi a mesma frase que eu coloquei ontem na live, se eu falo assim, que, ó, deixei a cantar, não é verdade? Então, olha só, nesse contexto aqui, se eu pego a expressão deixei a cantar,
Aquele ali. Vamos pegar o a e a palavra seguinte passar para o plural do mesmo gênero. As cantaras. Existe? Não existe, então não é artigo. Percebeu? A dica inicialmente é só essa. Olha aqui, por favor, se eu falar assim, ó, vou a pé. Observe a expressão vou a pé. Então, vamos pegar a palavra a e a palavra pé e passar para o plural do mesmo gênero. Existe as pés? Não existe, então não é artigo, é só isso para você identificar o artigo dentro de uma frase. E aí também eu falei com a galera o seguinte, para você saber se a palavra o ou, a ela é um pronome, é só você substituir por um nome. Se eu falo deixei a cantar, deixei ela cantar, deixei Maria cantar, deu certo. Este a vai ser um pronome, percebeu? Agora veja bem um detalhe. Se a expressão não der para passar para o plural do mesmo gênero, com a palavra seguinte, se a palavra não puder ser substituída por um nome, independentemente de ser um nome feminino ou um nome masculino, então ela vai ser uma preposição. Aqui, por exemplo, ó, vou a pé. Eu não posso falar as pés, não é verdade? Então não é artigo. Eu não posso colocar o nome de mulher aqui, ó, vou Maria a pé, deu certo, né? Então eu já sei que isso aqui vai ser uma preposição. Esta dica, ela é de ouro, ela é top. Bom, já que você aprendeu o que eu acabei de dizer para a galera aqui agora, então vamos grifar aqui essa palavra a e esta palavra a aqui. Olha só que interessante. Nesta semana, a técnica. Pegue a palavra a e a palavra seguinte. Qual que é o plural? As técnicas. Deu certo? Deu. Artigo. Não tem conversa. Vamos analisar de baixo? Foi a procura. Tá. Vamos pegar a palavra a e a palavra seguinte. A procura, as procuras. Normalmente, deu certo. Se deu certo, as duas são artigos. Então, se as duas são artigos, a correta é a letra A de amor. Aí agora já vem a pergunta, né? A mesma pergunta que uma aluna fez ontem na live. Tá, mas e vou? Quem vai? É? E aí, professor, não é uma preposição? Então veja comigo que interessante que eu vou passar para a galera aqui para a gente finalizar essa aula. Se eu falo vou à praia, tá? Se eu coloco a expressão vou à praia, né? Naturalmente tem crase ali, né? E vai a praia, as praias. Legalzinho. E aí vem um detalhe. O que é crase? Crase não é o encontro de duas palavras, né? É o encontro de dois as, melhor dizendo assim. Normalmente preposição em artigo, mas de acordo com o Aurélio, crase é o encontro de dois as, independentemente da classe gramatical, da função morfológica, sintática, essas coisas assim. Beleza. Aí vem um detalhe. Quantas classes gramaticais existem na língua portuguesa? 10. Artigo, pronome, adjetivo, numeral, conjunção, e por aí vai. Beleza. Então é o seguinte. Aqui, esta palavra a, se aqui existe uma preposição e existe um artigo, eu vou chamar isso de quê? Fusão. Oh, meu filho, não existe a classe gramatical fusão. Eu sei que houve uma fusão ali, mas eu tenho que dar um nome para essa palavra, porque todas as palavras da língua portuguesa, elas vão ser alguma coisa dentro das 10 classes gramaticais. Locução adjetiva não é classe gramatical. Contração não é classe gramatical. Combinação não é classe gramatical. Fusão não é classe gramatical. Eu tenho que dar uma classe gramatical para essa palavra. Percebe? E aí é o seguinte, como eu sei que aqui existe uma união da preposição com o artigo, então eu tenho que chamar isso ou de preposição ou de artigo. Qual é a regra? Pegue a palavra a e a palavra seguinte. Passe as duas para o plural. A praia, as praias. Deu certo? Deu. Artigo. Então, a gramática vai considerar isso como um artigo. Por isso que a banca IBGP, ela considerou esta palavra a como um artigo. Então, a correta é vá para a letra A de amor. Top, galerinha. Valeu, filhão. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.